Eita, vamos ver quem tá hoje como convidado aqui na Corinthians TV. Rapaz, ai meu Deus do céu, olha quem tá aí. O filho de Itaquera, Jô, é o nosso convidado aqui antes do jogo no nosso dia de Corinthians, aqui na Corinthians TV. Primeiro de tudo, Jô, agradecer, né, pela sua existência, por fazer a gente tão feliz no Corinthians e agradecer também por você ter aceitado o convite. E aí, Jô, tudo certo? Boa noite, seja bem-vindo. Uma honra imensa receber você aqui na Corinthians TV. Pô, cara, obrigado, né? É um prazer imenso estar participando. Obrigado pelos elogios. Cara, eu fico sempre radiante de alegria quando se fala de Corinthians, até porque minha vida toda eu sempre falei e nunca deixei de esconder o quanto eu sou corintiano e o quanto eu sou grato por tudo que aconteceu na minha vida através do Corinthians, né? Então eu tô muito feliz e prazer estar aqui participando de vocês. Estou aberto aí para, né, a gente poder aí trocar essa ideia aí. É isso, esse é o nosso jogo, não precisa nem de apresentação. Conquistou o Campeonato Brasileiro em 2005, Brasileiro 2017 e o Paulista de 2017 também, além de vários títulos em outros clubes também, no Atlético Mineiro. Fez uma dupla fantástica ali com o Ronaldinho Gaúcho, Manchester City e tantos outros clubes. Copa do Mundo, tem no currículo também o Jô. Então é realmente uma honra estar com o Jô aqui na Corinthians TV. Jô, é o seguinte, você que participou aí desses títulos, o último em 2017, que foi o nosso último brasileiro, e foi até uma pergunta aqui do nosso internauta, a gente falou sobre isso. Eu queria saber de você, questão de Copa e Brasileiro, Copa e Campeonato, vamos dizer assim. Qual que é o mais difícil de ganhar? Porque Copa, se você errar, a taxa de erro tem que ser mínima, porque você tá fora. E o campeonato também é meio ilusório, né? Que você acha que você pode perder os pontos e recuperar lá na frente, mas não é bem assim. Como que você vê isso aí em relação ao elenco do Corinthians? O Corinthians tem mais um perfil, o time, o clube, o elenco. Um perfil mais copeiro, um perfil mais para Campeonato Brasileiro. Como que você enxerga o Corinthians hoje dentro das opções que tem o Corinthians no seu elenco, Jô? Cara, eu né, tive, né, graças a Deus, o prazer de ser campeão brasileiro, o último título do Corinthians, né, em 2017. Joguei Copa também, né, fui campeão de Copa por outros clubes, né, mas eu ainda tenho essa convicção de que campeonato de pontos corrido é bem mais difícil, porque você tem que ter uma regularidade muito boa, você tem que ter um elenco qualificado para poder você fazer bons jogos e você ter jogadores para suprir algumas situações que acontecem durante o campeonato, questão de lesões, cartões, né, suspensões, enfim, uma série de coisas e na Copa não, na Copa você tem, claro, também tem que ter elenco, tem que ter uma regularidade muito boa, mas são jogos eliminatórios. Você pode pegar ali um dia não tão bom dentro mas numa sorte ali, numa disputa de pênalti, que você consegue levar num dia tão ruim, você consegue levar essa situação por pênalti, você consegue classificar. Já no campeonato de pontos corridos, já é um campeonato mais regular, né? E dá uma margem, óbvio, de você perder alguns jogos, perder alguns pontos ali, mas uma regularidade te faz você ter mais sucesso, né? Então, mas hoje o elenco do Corinthians, eu acho que tanto para a Copa quanto pro Campeonato de Pontos Corridos, eu acho que está bem preparado. Não é porque eu sou corintiano, não, e sempre vou acreditar em tudo, mas eu vejo um elenco qualificado, agora, né, à espera de um treinador que possa fazer com que o time possa andar novamente, né? Eu acho que tem chance tanto em Copas quanto em ponto corrido. É isso, estamos aqui com o capitão que vai fazer uma pergunta pra você, Jô. É com você, capitão. Jô, primeiramente, cara, obrigado por tudo que você fez com a camisa do Corinthians. Você
é um jogador, quando eu olho pra você, cara, a gente só lembra só coisas boas que vem na nossa mente, só golaços. Você que se tornou aí o rei dos clássicos. E, cara, são muitos momentos bons que você teve. Você que começou muito cedo, fez a sua estreia no profissional muito cedo. E, cara, eu acho que se nós fizéssemos aqui uma lista dos momentos bons seus com a camisa do Corinthians, acho que nós ficaríamos muitas horas aqui. Mas, cara, não tem como não lembrar daquele 2017, cara, na Arena, início de campeonato paulista. O Thiago Duarte me expulsa o Gabriel no final do primeiro tempo. Você ainda estava buscando a sua forma física ideal, você que começou no banco aquele jogo. E você entra e aí é uma falta para os caras, a bola acaba sendo afastada, o Maicon vai lá para disputar com o Guerra, se eu não estiver enganado, o Maicon rouba aquela bola no meio campo e você já vai se posicionando. Cara, quanto tempo que durou aqueles segundos até conseguir sair aquele passe, né? Porque o primeiro passe do Maicon não vai. O próprio Guerra, né, que acompanha a jogada, acaba conseguindo, né? A bola volta no pé do Maicon e ele volta pra você. E aí você fica frente a frente com o Fernando Praz e marca aquele gol, cara. Meu, eu fico arrepiado aqui só de lembrar. Então, quanto tempo durou aqueles segundos, cara, pra bola chegar em você e você marcar aquele gol? Porque, cara, foi demais aquela noite, velho. Valeu mais uma vez, obrigado por tudo que você fez e obrigado pela presença aqui, Jô. Cara, me agradecer, né, o elogio aí, a gratidão. Eu tenho também sempre a torcida do Corinthians e por todos que sempre relembra a minha passagem. Como você falou, foram momentos, vários momentos, né, dentro do Corinthians. Foram 3 passagens, além de ter feito minha base toda pelo Corinthians, campeão em 2005, jogando a maior parte dos jogos, mas não tem como lembrar exatamente de 2017, né, que foi um ano para mim especial, um ano que eu fiz um ano dentro da minha carreira, um dos melhores, e também não tem como lembrar desse jogo, porque foi um divisor de águas dentro daquele ano, 2017, um ano que a gente começou desacreditado, um ano que a gente talvez não tinha o melhor elenco do Brasil, ou muito menos até de que todos tinham de expectativa. Dentro do São Paulo, a gente era a 4ª força, então a gente não começou um ano com alta expectativa, mas dentro da gente mesmo, dentro do elenco ali, a gente tinha, a gente sempre acreditou, sempre teve a expectativa muito alta, porque a gente sempre trabalhou, né? E aquele jogo ali foi um jogo diferente, porque teve uma expulsão que não era, aquela bola ali, o Maicon roubou, que não era para ser, era para ser ele ter sido expulso, não o Gabriel, então não era para ele estar ali. Então foi uma jogada típica que na verdade a gente sempre treinou aquilo, tipo, de contra-ataque, de saída rápida de escanteio, e eu tinha acabado de entrar, eu acho que eu tinha tocado na bola, se eu não me engano, acho que uma vez só, e logo em seguida saiu a falta, e aí eu saio correndo. Aquele pique ali normalmente é difícil, porque eu acreditei que talvez o Maicon conseguiria roubar aquela bola ali, e aí no primeiro passe ele erra. E aí eu falei assim, pô, não é possível, sabe? Aí o segundo ele acerta, e aí eu falei assim, poxa, agora é minha chance, eu só vou ter essa, não vou ter outra. Então ali é difícil, mas eu até contei uma outra entrevista que o Cifute do Corinthians, que é a central de inteligência, que passa as jogadas pra gente, já me passado que o Fernando Praz, se eu entrasse e fizesse um lance cara a cara com ele, que ele teria a dificuldade de uma bola rasteira, porque ele sempre levanta os pés, ou ele deixa as pernas abertas. E eu tive segundos ali de lembrar, segundos não, milésimos de lembrar de que era só eu tocar por baixo da perna dele o rasteiro que eu ia fazer o gol. Então, são detalhes que muita gente talvez não sabe, mas são coisas que a gente relembra e graças a Deus deu tudo certo e foi para mim um divisor de água naquele ano ali. Nesse lance aí você foi gelado, velho. Você foi muito gelado ali, final do jogo, meu irmão. Olha, é só o craque pra fazer aquilo que você fez, porque a arena lotada com 1 a menos era uma chance, era 1 em 1. Se errar, já era, não ia ter outro. E você foi lá e jogou a bola por baixo do Fernando Praz e fez aquele golaço. Estamos aqui com o nosso Henricão do canal Vilinha, que vai fazer uma pergunta pra você também, Jô. Salve, salve, Jô.
beleza? Henricão no canal Vilinha. Beleza? Fizemos muitas músicas com o Jô. Um gol dele de bicicleta lá que ele fez de fora da área, que ele deu um chutão ali, foi uma bicicleta, um voleio, uma cagada. Foi um golaço, Jô. A gente, inclusive, fala isso na música lá do canal Vilinha, tirando um barato, mano. Muitas alegrias com você. E, cara, a minha pergunta... Você já falou que o Corinthians tem um papel primordial aí na sua vida, na sua carreira. Eu queria saber o que para fiel torcida, né? O que o Corinthians representa e representou para você e saber desse elenco atual do Corinthians, qual jogador que você vê que mais representa você ali? Lógico que a gente vê o Yuri Alberto, que é um centroavante, mas de repente você pode ter outro aí que você acha que represente melhor. Cara, para falar do Corinthians, eu sempre sou suspeito, né? Porque, que nem eu falei logo no início, é um clube que me projetou para o mundo, né? Para ser profissional. Eu fiz minha base todinha. Tive o prazer de sair do clube, graças a Deus, dando lucro para o clube, que é o que o jogador da base tem que ter, né? Você sair bem, você cumprir o seu papel na base, chegar no profissional, fazer o que tem que ser feito e sair dando lucro para o clube, porque o clube te investiu em você para você chegar até ali. Então, o Corinthians, para mim, é a minha vida, porque se eu sou Jô hoje, eu agradeço muito ao Corinthians e sempre que eu vesti essa camisa do Corinthians, eu sempre representei, sempre procurei fazer o meu melhor. É, é inevitável falar que da maneira que eu saí, não era da maneira que eu gostaria de sair, mas graças a Deus eu deixei um legado, deixei coisas boas. Hoje, graças a Deus, eu ando na rua, vou em outros lugares, outros estados, outros países, e estou sempre bem elogiado, sempre a gratidão muito grande. Então, é muito recíproco isso, porque o Corinthians é algo maior do que a gente imagina. Quem é torcedor, a gente sabe quanto que isso representa para a gente. Então, sou muito grato ao Corinthians eternamente. E hoje, dentro do elenco, quem você falou, o Yuri Alberto, eu me identifico bastante, sim, porque é um cara que ele batalhou, cara. Ele sofreu críticas, deu a volta por cima, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado. O único artilheiro que tinha de brasileiro era eu, né? Nesses anos todos de brasileiro, e o Yuri, mais uma vez ali, ele persistência, com coisa assim. Então, eu me vi muito nele quando eu cheguei em 2016, logo em 2016, muita gente não acreditava, 2017 no início, e aí eu consegui, batalhei, autoconfiança, fui adquirindo confiança e fui artilheiro do Campeonato Brasileiro e melhor jogador, e com o título. Então, foi um místico de coisas ali. Então, eu vejo muito o Yuri, assim, com a cara do Corinthians. O Romero nem se fala, porque tive o prazer de jogar com ele, é um cara que tem essa identificação muito grande. O Hugo vem crescendo nesse aspecto de ídolo dentro do clube, de se identificar com a torcida, de saber como se joga com a camisa do Corinthians. Enfim, tem alguns aí, mas esses aí que eu citei são que eu acho que eu me identifico melhor com a camiseta do Corinthians. Ô, Jô, uma curiosidade tática que eu tenho em relação ao time de 2017 você acha que o time foi montado para sua característica? Pra bola vir, o lançamento vir longo, pra você desafogar, fazer ali a parede pra compactar o time no ataque, pra ter a qualidade ali do Rodriguinho e do Jadson pra abastecer o ataque? Ou melhor, formulando melhor a pergunta, foi o time que mais preparado pro seu estilo de jogo em 2017? Porque aquele time praticamente tudo funcionava, a impressão que eu tinha, né? Tudo funcionava em torno dos seus movimentos ali, seja sem a bola e principalmente com a bola, quando vinha uma pressão, a bola sempre quebrava em você. Eu queria saber se dentro da sua carreira foi o time que você mais ficou confortável, você acha que o Carille meio que montou taticamente o time para mais o seu estilo de jogo? Olha, eu costumo dizer que aquele time ali, ele foi um quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça que a gente conseguiu montar, Carille principalmente, né? Eu acho que a gente foi encaixando uma característica dentro da outra, né? Tinha uma linha de defesa muito consistente, né? E eram jogadores que tinham qualidade, mas talvez ali a zaga, ali os dois, o Balbuena e o Pablo, se você olhar o futebol de hoje, o que exige,
É um zagueiro que sabe jogar, que tem que sair jogando, que faz linha de três, que faz isso, faz aquilo, e eles não tinham essa característica. Então, foi se encaixando. Então, apertava ali, eles sabiam que tinha um atacante de referência lá na frente e poderia segurar os zagueiros, sustentar a bola, fazer uma parede. E aí eu tinha dois jogadores de lado que tinham uma característica muito boa, que um era o Cleison, começou com o Cleison, depois tem o Romero, o Jadson fez isso, então, e a gente tinha um meia que sabia jogar, eu conseguia entender ele só no olhar ou na maneira que a bola estava chegando, então, que era o Rodriguinho. Então, eu acho que ali, dentro do próprio elenco ali, a gente foi se encaixando uma característica dentro da outra, né? Eu acho que o Caribe teve essa percepção e, sem dúvida, foi o time que eu mais me sentia assim, confortável em questão de saber cada movimento dos jogadores, de saber cada característica que cada um tinha, aí saía um, entrava outro jogador, então a gente tinha essa conexão bacana, e por isso que eu falo que foi um quebra-cabeça que foi se juntando as peças e a gente conseguiu montar um elenco qualificado. E aí, só a última de minha parte, eu vou também pedir pro capitão fazer mais uma e o Henricão também pra gente finalizar. Como você falou, aquele time de 2017 era a quarta força. Em que momento do Campeonato Brasileiro vocês sentiram... claro que no íntimo de vocês, acreditando em vocês, no time, no elenco, vamos ganhar, mas qual foi aquela confiança, a virada de chave, falar, pô, a gente vai ser campeão? Foi naquela sequência inicial ou teve um outro momento mais específico que vocês acreditavam realmente que o título viria, apesar como diria o nosso Diego, né, da grande imprensa falar que o Corinthians era a quarta força? Internamente, entre nós jogadores, nós tínhamos uma confiança muito grande sempre, né? Desde a pré-temporada ali, de acreditar que as coisas poderiam acontecer, até porque o Corinthians entra em qualquer competição, entra para ser campeão, não entra para ser vice ou não entra para cumprir tabela, a gente entra sempre, sempre, sempre. Então a gente entrou no Campeonato Paulista para ser campeão, fomos campeão. Só que a gente entra no Brasileiro é, ainda também desacreditado por outras atmosferas, por outras pessoas, né, por ser o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista ganhou, mas o Brasileiro tem Palmeiras, tem Flamengo, tem não sei quem. Mas a gente faz uma sequência de 10 jogos maravilhosa. A gente faz no começo do nosso campeonato, um campeonato muito bom. Em casa a gente ganhava, ia fora a gente ganhava. Então a gente teve uma sequência. Dali dos 10 primeiros jogos, a gente passou a transparecer para fora o que o Corinthians estava na briga pelo título, sem dúvida, que era um elenco que era difícil. A gente toma poucos gols, o Cássio quase não fazia defesa, era muito difícil, a gente tinha uma defesa muito sólida e a gente era um ataque letal, a gente ia na frente e conseguia fazer os gols. Então a gente começou a transparecer a partir da 10ª rodada e falou assim, agora daqui a gente não sai mais. E dali a gente ficou, a gente iniciou o campeonato em primeiro e fomos até o final. Isso aí, se eu não me engano, não sei se, mas eu acho que praticamente foi isso mesmo, a gente iniciou em primeiro e fomos até o final. Então, mas as nossas 10 primeiras rodadas foi essencial. Teve uma pequena oscilação, teve uma aproximação, né? Mas não. Inclusive que gerou até um meme depois. Não vai dar, mas deu, o Corinthians foi campeão. Vamos lá, capitão. A última pro nosso Jô. Manda bala aí, capitão. A nossa audiência, que é fiel aqui do chat, todo mundo lembrando, né, os bons momentos do Jô. Só que eu acho que também uma curiosidade do torcedor corintiano é o que o Jô tá fazendo atualmente. Você havia voltado, né, até a jogar futebol, mas o que você tem feito da vida atualmente, Jô? Então, eu aceitei um convite do clube chamado Itabirito Futebol Clube para jogar o Campeonato Mineiro, né, no começo desse ano, mas já com um projeto pós-carreira. E eu estou iniciando esse projeto, né? Iniciei agora tem 2 meses de ser gerente de negócios do clube, né? O clube que já nasceu SAF, tem 2 anos de existência, né? Vai para o 3º ano agora e já joga um campeonato Série D, já está na primeira divisão de Campeonato Mineiro, então é um clube muito sério. O Michael, que é o presidente, um cara fantástico. Então eu vou iniciar, já iniciei já aos poucos
essa caminhada de pós-carreira, sendo gerente de negócio do Itabirito, é uma função diferente, que requer, claro, estudo, cursos, enfim, mas é legal, é desafio, e na vida a gente é feito de desafios e objetivos, e eu tô preparado, tô pronto, e é isso, eu vou seguir, e aí daí para frente a gente não sabe o que pode acontecer, mas atualmente eu tô nessa função. É isso aí, Henricão, a última pro Jô. Bora lá. Bom, primeiramente, desejo sucesso aí na sua carreira aí como fora dos gramados, né, na diretoria ali, tratando de negócios. Com certeza vai se dar super bem, é o que a gente deseja, ô Jô. E só a última, um pouco mais descontraída. Superstições. Você tinha alguma quando você jogava? Tipo, colocar chuteira esquerda antes da direita, enfim. Tinha alguma superstição, Jô? Cara, não, assim, a minha não era tão regrada como a do Fábio Santos, mas eu tinha algumas coisinhas, tinha, né? Sentar no mesmo banco, né? No ônibus, na hora do almoço, tá no mesmo lugar, aí no vestiário eu começar a fazer o ritual de trocar de roupa sempre no mesmo jeito, né? Primeiro a short, depois a primeira cueca, depois o short, aí vem a meia direita, a meia esquerda. Então, toda essa coisa, às vezes, dependendo do jogo, às vezes a gente estava um pouco mais relaxado, um pouco mais tenso, às vezes saía um pouco do script certinho, mas eu procurava fazer as mesmas coisas que normalmente davam certo, traziam vitórias, faziam gols, então a gente tem, sim, o Fábio Santos é exagerado demais, ele já deve ter contado várias dele, mas eu não tinha tanto assim igual ele, não. Mas a gente sempre tem uma coisinha, aquilo que dá certo, a gente procura sempre repetir. Jô, agradeço a sua participação, muito obrigado aí por ter aceitado o convite da Corinthians TV. Cara, primeiramente agradecer, tá? Mais uma vez, é um prazer, ainda mais dentro da Corinthians TV, que é um canal, uma coisa que eu estou sempre acompanhando, e quando se trata de Corinthians, a minha alegria é muito grande. Então, obrigado pelo espaço, por estar falando de Corinthians, estar falando de jogo. Oi, voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Ah, tá. Então, como se trata de Corinthians, é sempre um prazer. Palpite pro jogo hoje, 2-0. 2-0, gols de quem, Jô? Romero, que eu tive, se alguns não sabem, hoje eu tive no CT do Corinthians para tratar de negócio também e para rever a rapaziada que bateram um papo por muito tempo com o Romero e falei que ele iria fazer um gol hoje, então eu vou de Yuri Alberto e Romero. Ah, inclusive, já vou te liberar, Jô. Eu fiquei sabendo a história do Pudim lá no CT e tal. Tá bacana o Pudim? Ficou bacana ou não? Cara, essa história do Pudim é muito engraçada, porque todo mundo sabe, Pudim é uma tradição do Corinthians há muitos anos, né? Então a gente tem esse carinho muito grande. A Cris, que é uma das nutricionistas, ela sempre pegou no meu pé em questão, né, de não exagerar em pudim, essa coisa para ter o controle de peso. Então, eu comi o pudim, mas eu tinha um pouco de receio. Então, hoje eu cheguei lá, eu falei, cara, hoje eu posso comer o pudim com tranquilidade, que eu já parei de jogar e foi até mais saboroso. Então, mandar um beijo pro pessoal da cozinha lá, que sempre me tratou muito bem. Estive no CT, sempre fui tratado muito bem por todos, pelo Augusto de Mello, enfim. Minha gratidão sempre por essa nação corintiana que eu sempre tenho uma gratidão muito grande.